Esse vídeo é só pra quem entender, pra quem vai entender, pra quem... que é coisa de louco, assim, tipo, dadaísmo. Dadaísmo porque eu tô tentando instalar o Office no meu computador e é uma brincadeira, porque cada vez pede uma coisa e não instala porra nenhuma. E eu não consigo escrever, que eu gosto de escrever, né? Então vou ter que representar. Então é assim, mais ou menos. Bom, o título era Amar, o mar, amar, qualquer coisa assim. E aí dizia que devia seguir as ordens das encarnações. Eu imagino o fulano troglodita, paf, 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 me dando uma porrada na cabeça. Depois, quem sabe o que foi a gente. Mas estava sempre ligado. Aí, bom, aí depois, isso é o desconhecido, né? O desconhecido mais o intuído. E o que eu intuo acaba sempre acontecendo. Então, bom, aí depois teve... Quando eu estava na barriga da minha mãe, que ela teve problema de penicilina, porque deram uma injeção de penicilina, eu dei um soco na barriga dela, porque eu queria viver e encontrar o fulano. Depois, sei lá por 6 anos, quando eu estava... Vai ser longo dessa vez, hein? Quando eu estava no curso Victor Hugo, eu comecei a escrever em francês, tudo errado. Tudo errado, mas com alto sentido. E aí aprendi francês em um mês. Aí quando papai foi cônsul do Brasil em Paris. E aí até chamaram eles, papai e mamãe, para dizer que eu tinha um talento, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Mas, por exemplo, tinha um poema que me lembro que eu escrevi, que era uma pessoa que atravessava rios e que estava perdido e que enviava mensagens por garrafas. E depois teve o Rio de Janeiro, antes de meu pai ser embaixador, ou então quando meu pai foi embaixador, quando as meninas se casaram, foi aquele inferno. Eu fazia quadros. E um dos quadros que eu fiz foi Sofrimento, Salário Mínimo. Era um operário super magro, com musculão. Não sei quem entenderia se não fulano. Aí depois a vida foi correndo. As meninas morreram de maneira trágica. Uma assassinada pelo marido e outra eletrocutada grávida de 9 meses. Agora, quando a minha irmã foi assassinada, eu tive minha primeira menstruação e o sangue que corria era o meu sangue, o sangue da Lina, o sangue das batalhas, das guerras. Era todo o sangue do mundo que saía de dentro de mim. Aí eu escrevi um texto meio assim,
nessa época meio premonitório, em que as pessoas não tinham mais imaginação, que as pessoas não tinham mais humanidade, tudo. Bom, aí depois de Genebra, eu voltei pro Brasil. Aí papai ia ser secretário-geral do Magalhães Pinto, mas eles não estavam de acordo. Aí papai foi para Buenos Aires e eu fiquei no Rio. Obviamente na casa da minha avó, mas na Vieira Soto, com uma vista linda. Vovó, etc e tal. E aí depois, eu trabalhei no Jornal do Brasil e tive um apartamento só pra mim, e aí era uma boemia todo dia, piano, que eu tinha um piano, e a mestrinha viu uma graça, trazia músicos para tocar piano, e era uma coisa beleza. Bom, aí depois surgiu um assunto lá que emperrou a minha vida, emperrou para valer, mas ficou aqui no gogó, e até quando eu falava depois, parecia que eu estava falando de outra pessoa. Mas inventaram que uns judeus iam me atacar, isso minha tia Lina Clabin diz que é Paranhos, mas é Clabin. E com a conivência de meu pai, que estava muito cansado de eu ameaçar o posto dele, né? Aí lá peguei o primeiro cara que surgiu, que foi Maurício, pai da minha filha. E lá fomos nós de cargueiro para Aí vimos no começo umas coisas maravilhosas, assim, tipo o Marché falando na televisão, umas coisas que a gente não estava habituada. Bom, aí até que foi legal que eu tinha aula de teatro, depois voltava, mas era todo mundo pelado, fazia sobre tortura, do Living Theatre, e era bem barra para mim, que vinha do Living Theatre. Bom, aí um dia eu cheguei, por favor, fazer o filho aí, que ele nada, depois que a gente tinha saído do Brasil, e disse, é agora. Aí depois eu vivi aquela vida infernal na França, que foi só sacrifício, gente com inveja ao meu redor, e foi 35 anos de coação total. Minha personalidade tinha virado desse tamaninho. Sem contar o resto, bom, não interessa. O fato é que eu cheguei aqui, já estou aqui, Espero que essa história não tenha cansado vocês. É uma história muito pessoal, mas é assim. Eu não tenho nada para esconder, muito pelo contrário, que a única maneira de ficar inteira é não ter nada para esconder. E salut! Um beijão!